am very thankful for the Sou opportunity muito grato pela oportunidade de coordenar and serve together with e a servir number of other junto serving brothers com to present muitos to outros you, irmãos a series of para messages apresentar a vocês uma focused série de on mensagens the real experience focada of life. na verdadeira experiência de And vida. we're following an expression Brother Lee used in giving a E series seguindo of uma expressão que o messages irmão Lee usou way back ao in dar uma série de mensagens 1978. em Life 1978, intitulada And Mensagens de Vida, each of the Life brothers, Messages. as you already Cada um dos irmãos, realize, como will vocês já speak as the perceberam, Lord leads and as their burdens falará conforme o They all Senhor need to guia, conduz walk e according tem o to the encargo. Spirit and follow the E leading todos of the precisamos Spirit. andar de acordo segundo o Espírito e And in seguir my o guiar do portion, this is Espírito. now the second Em minha message. porção, agora, essa é a segunda mensagem. I want to do two main things. The first Eu quero fazer duas coisas is principais. A to primeira consider in a new é way considerar de maneira nova, em uma nova maneira, basic, crucial certo aspecto muito básico e crucial Christian life with the Lord. da nossa vida cristã pessoal com o Senhor. The message I gave Por isso, first a in my mensagem que eu dei anteriormente em minha porção life, foi sobre a árvore da vida. very familiar with this Estamos expression, muito familiarizados com essa expressão, a árvore but da how much vida, we experience and live mas o by the quanto tree nós experimentamos e vivemos segundo a árvore da vida learning and development é um assunto de aprender e desenvolver mais e mais para todos nós. Nesta I will come mensagem, to something eu vou entrar em algo basic, and that is muito básico, our human que é nosso espírito humano. human spirit. Nosso espírito humano. And since we are children of God and our spirit E has como been somos born filhos de by Deus the e nosso Spirit, espírito nasceu we do have Espírito life, Zoe life in para our spirit. ter a vida Zoé em When I nosso refer to espírito. our spirit, Quando me refiro ao nosso espírito, a eu quero regenerated dizer spirit. nosso espírito In regenerado. Romans 8:10, Em Romanos Paul even 8:10, says, Paulo até mesmo the diz: spirit, our spirit, is life. o espírito, nosso espírito é vida, é Zoé. And after a few E depois de references to some verses, algumas referências de I'll alguns devote versículos, the time that I have eu again, despenderei o tempo que eu tenho limiting novamente, this to 1 hour. limitando isso a I uma would hora. like to concentrate Eu quero concentrar very important em dois assuntos muito importantes relacionados ao nosso viver do Espírito, nossa sensação, sentir do Espírito, nosso andar segundo o Espírito. But let's just first review Mas vamos memory simplesmente some of the verses revisar concerning our o que nós regenerated lembramos human spirit. de alguns versículos acerca do nosso espírito humano regenerado. 8:16. Romanos 8,16. O Espírito With testifica our com nosso spirit, we are espírito children of God. que somos filhos de It is in our Deus. spirit that we have this living witness É em nosso espírito que nós temos essa testemunha viva, that we, essa children segurança, of God, essa certeza de que nascemos de Deus para sermos os filhos de Deus. then in the same Então, no mesmo of capítulo Romans, de Romanos, Paul says in verse 4 Paulo, no versículo 4, that diz we walk que se andarmos no Espírito, according to se the andarmos segundo o Spirit, the Espírito, righteous requirements of the law will be a justa fulfilled exigência da lei
seria cumprida em nós, será cumprida em nós, andar segundo o Espírito. Nesse versículo, o Espírito se refere ao Espírito mesclado, o Espírito divino mesclado com o nosso Espírito humano regenerado. Andar segundo o Espírito é viver nossa vida humana de maneira prática no Espírito. Eu gostaria de apresentar a vocês uma pergunta que eu recentemente tenho perguntado a mim mesmo com o Senhor. Até que ponto eu vivo e ando segundo o meu Espírito? E seria de grande ajuda para mim pessoalmente e para todos nós se nosso querido Senhor simplesmente falasse para nós, para que nós conhecêssemos e nós respondêssemos para Ele, para que sabermos quando estamos no Espírito e quando não estamos. Aqui estamos nós. Estou falando isso no dia 30 de outubro, no 10º mês dentro de 12 meses do ano de 2020. Quanto tempo das nossas horas acordadas nos primeiros 10 meses desse ano, todos nós temos estado em nosso espírito, andado segundo o Espírito? Eu acho isso de maneira muito humilde, pessoalmente. Eu preciso da misericórdia do Senhor, do cuidado dele, do seu aperfeiçoamento e treinamento. Então eu ainda estou em Romanos 1:9. Paulo diz que Deus é minha testemunha, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho. Agora, todos os membros do corpo, na verdade, todos os crentes, de acordo com Deus, são seus servos. Quer gostemos disso ou não, isso é um fato. Somos filhos de Deus, somos servos. E seremos julgados de acordo com o nosso serviço. Mas eu gostaria especialmente de direcionar isso aos cooperadores, presbíteros, irmãos que lideram, qualquer um que esteja servindo em tempo integral. Até que ponto estamos servindo Deus em nosso espírito? Não devemos apressadamente dizer, eu sirvo a Deus no Espírito todo o tempo. Isso é o ego reagindo muito rapidamente. Apenas o Senhor sabe. O Senhor mencionou a igreja em Tiatira, como está registrado em Apocalipse 2. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que perscruta as partes interiores e os corações. Senhor, estou servindo a Ti no Espírito? Então, outro versículo, também relacionado a servir e também que está em Romanos, no capítulo 7, versículo 6. Servimos em novidade de espírito. A restauração nas Filipinas está lá há muito tempo, muitas décadas, por volta de 70 anos, mais que isso. E um grande número daqueles que estão ouvindo o que eu estou dizendo agora estão na igreja, na vida da igreja por décadas.
What about this verse then applied to us? E com respeito a esse versículo aplicado a nós, Of que spirit. fala a respeito de servir em novidade de Is espírito, our serving new? nosso serviço é novo? Newness. Ele está na novidade divina? Então, voltando a Romanos 8, em nosso viver, aonde colocamos nossa carne, nossa mente, onde postamos nossa mente? Se nós colocamos nossa mente na carne, o resultado é morte. Se nós colocamos nossa mente no espírito, o resultado é vida e paz. Now in Romans 12, Agora, em Romanos 12, burning in spirit, sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor, ao 1 Senhor. Corinthians 6:17. 1 Coríntios 6,17 é um versículo muito importante. He was joined to the Lord. Is Aquele que se une ao Senhor spirit. é um só espírito. 2 Timothy 4:22. 2 Timóteo 4,22. With your O spirit. Senhor seja com teu espírito. So mentioning these verses, Mencionando I esses hope will be versículos, refreshing, espero que isso seja refrescante a living reminder e seja um that lembrete vivo God is spirit. que Deus é espírito. If we are truly contacting, Se verdadeiramente estamos contatando Deus we pessoalmente, must exercise our precisamos exercitar nosso espírito. If we are in our soul, Se estamos em nossa alma, em nossa vida with our natural, thoughts and our feelings, com nossos pensamentos e and now we have sentimentos, certain feelings and we e temos certos sentimentos e entendemos errado e dizemos, isso é algo espiritual. Não, não é. operating É simplesmente a vida natural operando através das emoções na nossa If we alma. are not in the spirit, Se não estamos no cannot espírito, contact God. não podemos He contatar cannot Deus contact us, e Ele não pode nos because contatar, He is spirit. porque Ele é espírito. The Apostle John, O apóstolo when he was on João, the island of Patmos, quando ele estava na ilha de Patmos, onde the ele ultimate recebeu revelation, a revelação he was final, a very elderly person, ele era uma pessoa in his de muita early idade, 90s. no começo dos seus 90 anos. And that island he was on, I just Aquela read a little ilha bit na about qual it. ela estava, I've been there. eu só li um pouco sobre isso, eu nunca estive ali. Não é um lugar agradável, é uma ilha rochosa, mas ele fez a melhor coisa que qualquer crente deveria fazer em qualquer circunstância. Isso é estar no Espírito. Essa é uma lição crucial que muitos de nós ainda estamos aprendendo e todos precisamos aprender. Como estar em nosso espírito em todo tipo de situação. A tática do inimigo, sua meta é nos afastar do nosso espírito. Então, assim somos derrotados. Nosso irmão João precisou aprender assim como nós precisamos aprender. Ele estava no Espírito, em Espírito. Creio que isso é suficiente, seja suficiente para direcionar-nos com respeito à nossa visão do nosso espírito humano, da perspectiva da experiência. Não estou aqui tentando ensinar a doutrina do espírito humano.
Estou aqui com as a lover vocês of the Lord. como alguém que ama o Senhor, como um We love buscador. him because he first O loved us. amamos porque Ele nos amou primeiro. We seek him because he Nós is o drawing buscamos us to himself. porque Ele está nos We atraindo all a, want to a, be a si mesmo. overcomers. Todos queremos ser We want to vencedores. be part of the Queremos bride ser at the parte wedding feast. da noiva nas We want bodas. to be co-kings with the Lord. Queremos in the ser coming co-reis com o Senhor no reino kingdom. We vindouro. all hope for this. Todos esperamos por isso. But if we want to see our Mas hope se queremos ver nossa esperança cumprida, realizada, precisamos fazer nossa parte, to walk. aprender a andar segundo o Espírito. Now the first of the two main points Agora, a come primeira is parte drawn das from duas partes principais chapter 4, está baseada em Hebreus capítulo 4, versículo 12. for the word of God is living and Porque a operative palavra de Deus é viva e and eficaz sharper than any two-edged e mais sword, cortante do que qualquer espada de dois gumes, e even to the penetra dividing of soul até and ao ponto de dividir alma e and of the espírito, joints and marrow, juntas e and medulas, able to discern the e é thoughts apta para discernir os pensamentos of the heart, e intenções do coração. dividir Dividir, dividir a alma do espírito. So I am asking you this, Estou perguntando a vocês isso, sinceramente, and in a positive way, de maneira sincera e de uma maneira and in a positiva respectful way of all of you, e de maneira and in a muito gentle respeitável, com muito respeito para todos vocês e de uma maneira muito way. So gentil. let me ask the question now. Deixa-me fazer a pergunta agora. Do you know from experience what it means Você sabe, to have a your partir da soul experiência, and your o que spirit significa ter divided sua alma e seu espírito by the living dividido word? pela palavra viva? Or as you're listening to this, Ou, à medida que você is your escuta spirit isso, still confined by seu your espírito soul ainda está within your confinado pela sua alma, dentro da sua alma? We need to be able to discern Precisamos ser capazes de the discernir difference between a our diferença soul entre nossa and our alma spirit. e nosso espírito. If we do not have this discernment, Se não temos esse we may discernimento, deceive podemos ourselves. enganar a nós mesmos. We just may think, oh, I'm feeling something. Podemos simplesmente pensar, estou sentindo algo, This is the é o Spirit espírito. leading me. Esse é o espírito me guiando. Precisamos ser cuidadosos. Why? Por quê? Well, to say Bem, boldly, para the dizer Spirit of intrepidamente God de is que o leading me. Espírito de Deus está me That's conduzindo, me serious. We're guiando, saying something about isso é God. sério. Estamos dizendo algo com Is it respeito a true? Is Deus. it accurate? É verdade? I don't Isso é want to preciso? be Eu a não problem to quero God in that way. ser um problema para Deus dessa And I maneira don't want to deceive myself, e não quero enganar a mim mesmo, causing myself to just have the confidence. fazendo com que Oh, simplesmente eu tenha I just confiança. know this is my spirit. Eu conheço que, eu sei que esse é meu espírito. Talvez não seja. Have you experienced Você já experienciou of soul o dividir da alma do espírito so that you can detect, you can discern the difference para que você possa detectar, discernir and your a spirit? diferença entre sua alma e seu espírito? If you have truly experienced this, Se você experienciou isso you will be a verdadeiramente, pattern to others. você será um modelo para outros. If you have truly experienced Se você verdadeiramente experimentou you will isso, be able to give você será capaz de dar
sincere, um genuine testemunho testimony. real, sincero e You will be genuíno. able to shepherd others. Será capaz de apacentar outros para os encorajar. But if you just mislead Mas yourself se você simplesmente and se enganar you're thinking something is true in your experience and e it's not yet achar que algo seja verdadeiro em sua experiência, mas ainda não é causing a real, problem to yourself. você está causando problema para si mesmo. We need to be fully open to the Lord. Precisamos ser completamente abertos Pray ao with Senhor such a verse in mind. e orar com tal versículo em mente: Can I Senhor, discern my spirit from my eu posso soul? discernir meu espírito da If minha I alma? experience this, Se eu it is experimentar dividing of soul isso, and spirit. o dividir da alma do I espírito. have here E a eu tenho made aqui, photocopy of two eu fiz uma hymns. cópia de 2 hinos. And I'd like to read all of one hymn Eu and three quero stanzas ler, from gostaria another de ler de um hino, They're todo um written by hino e Brother três versos de And outro there hino. in the hymnal São is a escritos pelo section irmão of Lee various e estão aspects no of the inner inário, life. na seção dos diversos aspectos And da the vida title interior. is E o título Discerning the é Spirit. Discernir o Espírito. So I'm asking again, Estou perguntando então because this novamente, is a message porque essa é uma mensagem concentrating on actual experience. que está se What is concentrando em actually verdadeira taking experiência, place in our o que personal realmente está life. ocorrendo em nossa vida cristã pessoal. So let me read the 7 stanzas Deixe-me of ler hymn as 746, 7 estrofes do hino and I will read 746. 3 from hymn Então eu vou 748. ler 3 estrofes do hino And as Paul 748, says in e como Paulo diz em Colossians chapter 3 Colossenses, about we're capítulo singing, 3, psalming, teaching one acerca another. de cantar e The hymns salmodiar e can ensinar teach uns us. aos outros. Os hinos podem nos ensinar. Lord, teach us to discern the Spirit Ensina-nos a discernir o espírito da alma, that we thyself may know. para conhecer a ti. Thou art the Spirit in our spirit, Tu in és o oneness, espírito no nosso mingled espírito, with us. mesclado ao nosso If we espírito, discern the sim. Spirit from the soul, Se discernirmos o espírito we're da able to alma, really know the Lord. seremos capazes de realmente conhecer o Senhor. Lord, teach us to discern the Spirit, Ensina-me a discernir o the soul espírito, life, a ever vida da to alma, deny, assim negar, and ever follow thee in spirit, seguindo a ti no thyself in espírito, spirit sempre, to apply. para Deus o espírito eu aplicar. Again, I ask you, Novamente, eu tenderly, pergunto a I vocês, mean it. carinhosamente, eu Do you know realmente what it is falo to sério. deny Você sabe your o soul que é negar sua in vida da order to alma be in the Spirit? para estar no espírito? And if this is part of your E se daily isso é Christian life, parte da sua vida cristã diária, por favor, please give a compartilhe algo. testimony of what Por you have favor, been dê um learning. testemunho o que você tem aprendido. Lord, teach us to discern the Spirit, Ensina-me a discernir o that we may espírito. never set our mind upon the Para flesh, minha mente eu but nunca on pôr the na Spirit, carne, mas só no that espírito sin and sempre. self no more may bind. Meu ego então vai perder seu vigor. We need to discern the Spirit Precisamos discernir o espírito da so alma we can set our mind on the para Spirit que possamos colocar nossa mente no espírito and be renewed in the e Spirit. ser renovados no This is espírito not a da theory. mente. No This espírito is da mente. Isso either não é happening teoria. in us or it's not. Isso está ocorrendo em Lord, nós ou teach não. us to discern the Spirit, Ensina-nos a discernir o that we may espírito, never soulish be, para não vivermos na but alma aqui, truly não sermos spiritual in almáticos, spirit, to know mas all sendo things, verdadeiramente discern espirituais, nós saibamos as coisas da vida, soulish. então discernir. Almático, Those of you who are da alma, aqueles que co-workers, são
cooperadores, in whatever way you de understand that. qualquer maneira que você entenda o que isso significa. Of the Você saints está that are soulish. ciente que os santos são almáticos? Você sabe como os Are apacentar? you aware when you yourself Você está ciente de quando você está sendo almático, immersed in your soul life? simplesmente imerso em sua vida da alma? If that's where you are, you can't discern Se anything. é aí que você está, você não consegue But discernir when we nada. can discern our soul Mas from our quando spirit podemos discernir nossa and alma come do back nosso to our espírito spirit, e voltar ao our nosso spirit we espírito, can discern. com o nosso espírito podemos discernir. Lord, teach us to discern the spirit. Ensina-me a discernir o That subtle espírito, self-exposed might para o be, ego que é sutil expor, that by the cross to it applying para que aplicando a we'll cruz live not ao by meu ego, ourselves, but não thee. viva por mim, mas por ti, ó Senhor. O ego Again, sutil. I'm asking, Estou perguntando novamente I mean it, para a sua for your busca. learning, Eu for your realmente advancing, falo sério, para o seu aprendizado e para o seu avançar no Senhor, para o in seu your life crescimento with the Lord. em sua Has the vida com o subtle Senhor. self been O ego exposed sutil to you? já foi exposto a você? The serpent Sutil. was more subtle. A serpente era mais sutil que The qualquer enemy, the criatura. devil, is subtle. O inimigo, o diabo, é And sutil. our self is also subtle. E nosso ego We can também be é sutil. tricked by it, deceived Podemos by it. ser enganados por ele, But if we are willing for the cross mas se estamos dispostos through the para que a Spirit to be cruz, applied to this por meio do subtle Espírito, self, ser aplicado a esse ego we sutil, will live by God. nós viveremos por Deus, não por nós mesmos. So now I ask, out of Então love agora eu concern, pergunto, a all partir the de dear uma saints, preocupação amorosa, from the far todos os north of queridos Luzon santos, to all the way down to Zamboanga, pelo norte de Luzão e até a to what Zamboanga, extent in our até que daily ponto Christian em nossa vida cristã are we diária applying the cross to estamos our aplicando a self cruz and our natural ao life, nosso ego e à nossa vida to discern natural our spirit from our para soul discernir nosso espírito da and nossa live alma in the mingled spirit? e viver no espírito mesclado? Should we not all be humbled Todos before nós the Lord não deveríamos nos humilhar diante do Senhor and ask Him for mercy and grace, e pedir a Ele por misericórdia e graça, shepherding and supply? apacentamento e suprimento? We don't want to finish Não queremos terminar finish nossa our corrida, journey in the Lord terminar a nossa jornada no apart Senhor from the Spirit. separado do Espírito. Lord, teach us to discern the Spirit, Ensina-me a that we discernir o may be Espírito, transformed in soul, na alma me till transformando we're assim conformed to thine own e me image, conformando à tua imagem, till we're matured and até reached eu, maduro, chegar ao meu we fim. discern the Spirit for our transformation, Nós discernimos o Espírito para a nossa for our being transformação, conformed para to the sermos image of the conformados resurrected à Christ, imagem do Cristo to be ressurreto, matured, para and to reach the amadurecermos goal. e That's para the alcançarmos a building of the meta. church as the body of Christ. Esse é o edificar da igreja como corpo If de we do not Cristo. learn to discern the Spirit, Se não none of those things aprendermos will be a discernir o reality Espírito, to us. nenhuma dessas coisas serão realidade We para may nós. again Podemos mislead us. novamente We may nos be enganar, obsessed podemos and the nos tornar self- obcecados debaixo de we should auto-engano. know the reality. Deveríamos querer conhecer a Be realidade. willing to come to the Lord and ask Him, Deveríamos estar dispostos a ir ao Senhor e perguntar a Ele: onde estou, "You Senhor? thoroughly search me. I want to Tu go on. Percrustaste I don't want to be internamente, deceived cabalmente em mim, e eu quero prosseguir. Eu não quero
ser enganado pelo meu próprio ego e índole. Eu quero realidade, eu realmente quero a Ti, Senhor. Eu quero que a restauração alcance a meta, Senhor. Eu quero que minha vida contribua para isso. Ensina-me a discernir o Espírito. Me faz a viva palavra ter, assim dividindo a alma do Espírito, para eu só no Santo dos Santos viver. O Espírito usará a palavra viva de Deus, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, para dividir nossa alma do nosso espírito. Assim podemos discernir, a fim de podermos discernir o espírito da nossa alma e sabermos onde estamos, falando espiritualmente. Agora, o hino 748, as primeiras 3 estrofes. Pela cruz, nós discernimos o Espírito, colocando a alma sempre à morte, carregando nossa cruz, negando a vida da alma, andando no Espírito dia após dia. Estou perguntando novamente, estou perguntando a mim mesmo, estou perguntando a vocês como seu irmão. Você sabe o que significa discernir o Espírito pela cruz? Se você sabe disso, por favor, testifique. O que é isso? Como é isso? O que você experimentou, experienciou? Esse hino, escrito pelo nosso irmão, é baseado em realidade, na experiência. E a cruz, colocando a vida da alma na morte, a cruz negando a vida do ego, o resultado é andar no Espírito. Pela cruz, nós discernimos o Espírito em nós. Através da palavra viva de Deus, separamos a alma do Espírito, a fim de que a vereda da justiça seja caminhada. Aqui temos Hebreus 4:12. A cruz, através da palavra viva, está separando a alma do Espírito. Agora andamos no caminho certo, no caminho correto. Podemos cometer erros sérios, conduzindo de maneira errada a nós mesmos acerca do Espírito e confundir nossos sentimentos almáticos com a sensação do Espírito. E os que são cooperadores, especialmente se seu conceito é que eles podem dar direções e podem corrigir e têm autoridade. É extremamente sério para um cooperador não saber, não conhecer a diferença entre a alma e o espírito, porque isso determinará a direção. E alguém pode dirigir toda uma igreja, até mesmo igrejas em certa área. Isso não é simplesmente um assunto pessoal, é um assunto do corpo. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós para que não cometamos esse erro. É suficientemente sério para mim em minha vida pessoal caminhar para uma certa direção em certo assunto e cuidar de algo de maneira inadequada. Mas fazer isso porque quando você é um presbítero, um irmão que lidera, um líder ou um cooperador, é extremamente sério.
Mas se temos a cruz operando em nós, nós discernimos o que é o espírito, o que é a alma, e seguimos o espírito. Pela cruz nós discernimos o espírito em nós, com a mente, através da luz, pela luz renovada. A emoção é consagrada. O querer em amor é subjugado. Agora, quando discernimos o Espírito pela cruz, nossa mente é iluminada. Podemos reconhecer a origem dos pensamentos. Conhecemos a visão de Deus acerca dos pensamentos e nossas emoções. A nossa emoção é consagrada. Estamos permitindo o Senhor a dirigir nossos sentimentos e saturar nossa emoção consigo mesmo. E nossa vontade é subjugada. Novamente, devemos pedir ao Senhor, perguntar ao Senhor e perguntar a nós mesmos, na presença do Senhor: Senhor, até que ponto a minha mente foi renovada? Senhor, minha emoção, eu ofereci todas as minhas emoções a Ti para ser transformadas, para expressar o seu sentimento? Ou, Senhor, eu estou expressando o meu próprio sentimento, o sentimento do meu ego, e com respeito à minha vontade, ela foi subjugada? Agora eu chego aos 23 minutos que me restam para o segundo ponto principal que eu quero compartilhar com vocês. E eu estou voltando ao Antigo Testamento agora, ao livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Vamos agora aplicar esse versículo de maneira pessoal. À medida que chegamos a esse versículo agora, simultaneamente, vamos ir ao Senhor, o Senhor vivo, e considerar esse versículo em sua presença e sob a sua face resplandecente. O espírito do homem, esse é o espírito humano, criado no homem, como mencionado em Gênesis 2:7. O Senhor Deus colocou no homem o sopro de vida. O homem tornou-se uma alma vivente e esse sopro, esse fôlego, se tornou o espírito humano. E nosso espírito humano é uma lâmpada. Uma lâmpada. Veremos brevemente, em breve, que essa lâmpada do Senhor pertence a Ele. E o próprio Deus é luz. E sabemos de Apocalipse 4:5, versículo 5, que os 7 Espíritos de Deus são lâmpadas. São lâmpadas. Nosso espírito é uma lâmpada e o Espírito de Deus é uma lâmpada. E os dois são um na vida de um crente regenerado, porque
ele foi unido ao Senhor como um espírito, e nosso espírito é uma lâmpada. O Espírito Divino é uma lâmpada. Isso é o que o seu espírito e meu espírito é, agora mesmo, uma lâmpada do Senhor. O Senhor usará essa lâmpada para realizar o que está na próxima parte do versículo. Esquadrinhando. Esquadrinhar é como chegar a um lugar muito escuro e não há eletricidade, mas você tem uma lanterna. Ao menos você tem uma lanterna muito forte e você simplesmente direciona isso, aponta isso em direções diferentes para ver o que temos aqui, o que está ocorrendo. Como eu posso andar? Nosso Deus é um Deus que esquadrinha. Sabemos de Apocalipse que o Senhor tem olhos como fogo, como chamas. Em sua economia, os 7 espíritos são os 7 olhos do Cordeiro. Nossa vida com o Senhor é uma vida de esquadrinhar. Do nosso lado, nós buscamos a verdade, buscamos o Senhor, precisamos do seu suprimento, do seu guiar. E esta lâmpada está esquadrinhando todas as partes interiores, todas. Tudo do nosso ser. Então, em nós, temos nosso ser, nossa alma, incluindo a parte mais profunda do nosso ser. E ali temos as partes interiores do nosso ser. Se queremos crescer em vida até a maturidade, se queremos conhecer o que é reinar em vida de acordo com Romanos 5,17, precisamos ser totalmente, cabalmente iluminados. Você está disposto a isso pessoalmente? Você está disposto a orar, Senhor? Eu sei que naquele dia, quando todos estivermos diante do tribunal de Cristo, nós encontraremos a Ti, aquele que conhece todas as partes, cada parte do nosso ser. Tu saberás o que somos, o que foi trabalhado, forjado em nosso ser. Senhor, não quero esperar até esse dia, onde realmente será tarde demais com respeito ao reino, e permitir que a lâmpada brilhe. Senhor, eu agradeço a Ti. Agora eu tenho em minha vida diária a oportunidade do meu espírito, como a lâmpada do Senhor, esquadrinhar todas as partes interiores do meu ser, Agora eu pergunto novamente a vocês de maneira sincera. Eu sei que está sendo pergunta após pergunta, mas eu creio que meu espírito e meu coração são o mesmo. Meus queridos irmãos e irmãs das Filipinas, vocês estão dispostos a ter esse tipo de experiência?
our one-on-one personal life with Essa é a nossa vida pessoal, um a um com o When we are Senhor. having such fellowship with Him, Quando estamos tendo tal tipo de comunhão com Ele, não estamos apontando o dedo a outros, não estamos reclamando de outros, culpando outros, nos comparando com outros. This is direct fellowship between us and the Lord. Isso é uma comunhão direta entre nós e o Senhor. And I can bear witness to you in a testimony Eu posso testificar a vocês e dar o testemunho a vocês como um aprendiz. Que bênção to é be an open vessel ser um vaso our aberto precious Lord Jesus. diante do nosso precioso Senhor Jesus The e human permitir spirit as the lamp que a vida humana, como a lâmpada, to search funcionar all para esquadrinhar most parts. todas as partes So my interiores. brothers Meus who irmãos, are co-workers, que são whether cooperadores, in Luzon quer seja em Luzão, or ou Mindanao, Visayas, ou Mindanao, is this a Isso normal part é of your daily Christian life? uma parte normal da sua vida cristã diária? Are you willing for the lamp, Você está disposto your spirit, para a that's lâmpada, joined seu with espírito, the other lamp, que the Spirit of está God, unido a outra lâmpada, o Espírito de to Deus, search all esquadrinhar of your todas of the innermost as parts? partes interiores do seu ser? Has this happened to you? Isso já aconteceu com você? Ou So você está occupied tão with ocupado activity, com atividade, work, com a with the obra, problems, com os with problemas, all kinds of human needs, com todos os tipos todo tipo de necessidade humana, opportunity que given há to the Lord. muito pouca oportunidade dada ao Senhor para esquadrinhar. In O Psalm salmista, 139, em Salmos 139, Senhor, esquadrinha-me, know me. Please conhece-me. do it now. Senhor, por favor, faça isso Please agora. search all my inward parts now. Por favor, esquadrinha todas as minhas partes interiores agora. Light. E o esquadrinhar The Lord ocorre searches pela by luz. shining. O Senhor And esquadrinha when we see the light, por meio de resplandecer. that E is quando when we vemos a know luz, the real situation. é aí que Now we conhecemos understand a verdadeira situação. Agora entendemos we thought it was. que não é o que achávamos que era. Não é o que It's not outros what I disseram thought que it era. was. Não é o Lord, que eu now senti que I era. see Senhor, agora eu the vejo real situation. a verdadeira situação. And the more light there is, E quanto the mais more luz há, life there will be. mais vida This is haverá. portrayed in Genesis 1, Isso está retratado em Gênesis 1, starting with verse 3. começando com o versículo 3, que fala sobre a restauração e How did it a the criação. recovery start? God Como a said, restauração começou, "Let there Deus be disse, light," haja and luz, there was light. e houve luz. And then life E então a vida came into seguiu, being veio à existência in response to, em resposta à luz. but that was not a high level of Mas life. aquilo não era Then inicialmente later there were um, what we call the nível alto de vida. day lights, E então, the mais sun, adiante, the moon, the nós stars. chamamos de Now there's a need for more o quarto dia de luz, life. o sol, a lua, as estrelas. Agora precisamos de And uma when vida that mais light began concentrada. to shine, E quando essa luz começou a brilhar, um nível de vida mais elevado veio à existência. we know from the Gospel of John and other places Sabemos do Evangelho de João em outros lugares
que a vida divina and the divine life e a luz divina trabalham light, juntas. the more life. Quanto mais luz, The mais more vida. life, the Quanto more mais light. vida, mais luz. This is a crucial Essa é characteristic uma of característica a normal crucial Christian life. de uma vida cristã A normal. life of light and Uma life. vida de luz e Of vida. life and De life. vida e luz. The more light, Quanto mais thus luz, the more life, the e more we assim are mais saved vida, in life. mais somos salvos The em more vida. we grow in life. Mais crescemos The em more we vida. reign in life. Mais reinamos em The vida. more that we are built up corporately in Mais life. somos edificados coletivamente em vida. But in order for God to have Contudo, the a building, fim de the Deus corporate expression ter a of himself in edificação, Christ, a expressão coletiva de si he mesmo em needs to Cristo, gain ground in ele each precisa one of us ganhar terreno person. em cada um de nós pessoalmente. Now, in the remaining time, Agora, no restante do tempo, I would like to no tempo que me read resta, two verses, eu gostaria de ler and dois actually two versículos. portions, a total of Na verdade, duas porções, no total de 3 versículos, one, e brevemente comentar em cada um to deles, help us, to guide us para nos in our ajudar, experience. nos guiar em nossa So experiência. I'm reading from Isaiah chapter 50, Estou lendo de Isaías capítulo verses 10 and 50, 11. versículos 10 e 11. Who among you fears Quem há Jehovah? entre vós que tema ao Senhor Who hears the voice of his servant? e que ouça a voz do seu Who servo? walks in darkness? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, Let him trust in the name of confie Jehovah em nome do Senhor and rely on his God. e se firme sobre o Here seu we are in a Deus. situation. Aqui estamos em uma situação e percebemos, eu não tenho luz, eu não sei o que fazer aqui, eu não sei nem mesmo o que pensar, o que dizer, que decisão tomar, que direção tomar. Eu admito, Senhor, mas eu confio no nome do Senhor. Eu confio no meu Deus, porque Deus é luz. Então temos uma advertência sobre ser estimulado pela nossa própria luz que vem de nós, do nosso interior. Todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. O que isso é? É o ego gerando uma falsificação, uma luz falsificada. E eu ouvi santos falando assim muitas vezes, cheio de autoconfiança, confiança própria. O que eles chamam de luz é uma luz produzida por si mesmo. É um fogo acendida neles, que eles pensam ser a luz de Deus resplandecendo e não é. Eles precisam ser advertidos, alertados. O irmão Watchmani tem uma mensagem poderosa sobre isso e me ajudou muito. Senhor, eu não quero acender luz em mim, da minha mente, pensando algo, agora é isso, agora eu entendi, a minha emoção, isso está me dando um sentimento, isso é luz, falsificação, produzida por si mesmo e resultará em algo terrível. Então, outro versículo é de Salmos 36.
we see light. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Our human spirit is functioning Quando nosso espírito humano está funcionando como uma that is lâmpada, one with the spirit as a lamp. que é uma só com o espírito como a lâmpada, a luz em nós aumenta. And we are in E somos, light. estamos na luz de Deus. We can say, I'm in Como o your versículo light diz, now. podemos dizer, estou em sua luz agora, Is porque shining tua luz throughout my being. está resplandecendo, está brilhando em meu And then, ser. in the light, we see Então, light. na luz, nós vemos a luz. Okay, we're in the O que é light. isso? That means Estamos we're in na God. luz. Isso significa que estamos em Deus. 1 João 1,7. In the light, Se andamos na as luz, God is in the light. como Deus está na Now the luz. lamps, Agora as lâmpadas we are in estão the light. brilhando. Estamos na luz. And now that we are in God as the light, E agora que estamos em Deus we como a see luz, light in specific vemos ways. luz de maneiras Now we específicas. know the real Agora situation. sabemos a verdadeira And I situação, have conhecemos a some verdadeira things situação. written down here. E eu tenho algumas coisas escritas aqui como I'd like to just uma read. ajuda para mim. Eu gostaria de apenas ler para This vocês shows that through Isso God's mostra light que, através, por meio da luz de Deus, and vemos the luz true condition, e a verdadeira condição das coisas. we know the actual condition of things. Conhecemos a verdadeira condição das coisas pessoalmente na igreja. So the first light is A the primeira enlightening luz light. é a The luz que second brilha, light signifies que ilumina. A segunda luz the true significa nature of things. a verdadeira natureza das coisas. What is the real situation? What Qual is the é truth? a real situação? What is the reality? Qual é a verdade? Qual é a realidade Whether ali? it's in our own person, Quer seja em nossa própria pessoa, ou no ser de qualquer outra pessoa, of one's service, ou em um of aspecto de um serviço da obra, of the way things are, the condition. como as coisas são, a condição. God knows the actual condition. Deus conhece a verdadeira condição. When we are living in God as light, Quando estamos vivendo em Deus como luz, we can então know podemos the ver real luz. situation. Podemos saber, conhecer a verdadeira situação, então podemos cuidar dela. Então Then we podemos can ministrar supply, vida. we can shepherd, Então we can podemos guide, suprir, podemos because apacentar, we know podemos the real guiar, situation. porque conhecemos a verdadeira We can situação. only see the true nature of Podemos anything. somente ver a verdadeira natureza de qualquer coisa quando estamos na luz de Only those Deus. who live in God's light Somente os que vivem na luz de Deus verão a verdadeira natureza das they will have no coisas. need of human fire. Não precisarão do fogo humano. Eu tenho aprendido I isso, realize it's a gradual Eu percebo learning, and I have much que é um aprendizado gradual e tenho muito mais a aprender. I need light. Mas quando eu preciso de I don't try to luz, stir up light. I don't trust my mind. eu não tento acender a luz. Eu não confio na minha mente, não confio na minha emoção. Eu confio em Then Deus. by His grace I am in His Então, pela sua graça, light. estou em sua Because I luz. come to Him as the fountain of Porque life. eu vou a Ele como a And this fonte light da vida. brings in light. E essa vida introduz a Now I luz. am in the light. Agora estou na I am luz. in God's light. Estou na luz de Deus. And now I receive. E agora eu recebi luz. Lord, I was wrong. Senhor, eu estava errado Now I no que eu see disse. my real situation. Agora eu vejo minha verdadeira, real situação e me arrependo. My Meu reaction, pensamento estava errado, my words minha were reação not- estava errada, minhas palavras não foram adequadas. Agora eu vejo, eu concordo contigo, eu confesso. Cleanse me with your precious blood. Ó, purifica-me com seu sangue And whether precioso. you can understand this or not, as I'm concluding, Se você pode entender isso ou não, conforme eu concluo, experienced saints
santos experimentados, com experiência, servindo ao Senhor, que vivem e andam na luz e veem a luz, eles entenderão a real situação em tantos lugares, às vezes em país inteiro, em uma igreja, em uma situação. E a luz não é para julgar, é para ministrar vida. Irmãos e irmãs, por um lado, que estejamos dispostos para a cruz operar em nosso ser, a fim de discernirmos nossa alma do nosso espírito e dividir nossa alma do nosso espírito, para vivermos e andarmos no espírito. E que percebamos que nosso espírito é a lâmpada do Senhor, e em nosso espírito a lâmpada, há outra lâmpada, o Espírito de Deus. Está outra lâmpada, o Espírito de Deus, a lâmpada que queima, e essas lâmpadas juntas estão resplandecendo. Quanto mais elas iluminam, mais estamos em Deus como luz, e mais vemos a luz. Estamos nos tornando real, genuínos e sinceros e verdadeiros diante de Deus e do homem. Então o caminho está aberto em nosso ser para crescermos em vida, sermos salvos em vida, reinarmos em vida, ministrarmos vida e sermos edificados em vida. Então, pela graça do Senhor, seremos capazes de estarmos com Ele naquele dia, totalmente na luz. Que o Senhor brilhe em todos nós, resplandeça em todos nós e ministre a todos nós, onde quer que estejamos, para que conheçamos o Espírito como o Espírito do Senhor, como a lâmpada do Senhor, e andemos em Deus, que é luz.